Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. As hemoparasitoses são doenças que causam prejuízos em todo o mundo. No Brasil, um país tropical, as principais delas são a tristeza parasitária e a tripanossomose. Para nos dimensionar o problema e trazer luz com soluções, nosso convidado de hoje é Marcos Malaco, médico veterinário e gerente técnico de bovinos da Seva Saúde Animal. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Evaristo. Marcos, como é que a gente pode desenhar e traduzir em números esses problemas com as hemoparasitoses? O Evaristo, eu acho que você fez uma introdução bem interessante, né? Nós vivemos num país tropical, onde os desafios parasitários eles ocorrem praticamente durante todo o ano, né? Tirando aí aquela região sul que tem um clima temperado, em que o inverno dá uma folgada, vamos dizer assim, no restante do país a gente tem um desafio parasitário durante todo o ano. E você mencionou duas doenças, ou dois complexos de doenças, né, que são importantes aqui no nosso meio, e talvez a mais conhecida, a endoparasitose mais conhecida, seja as verminoses, né, e elas afetam os bovinos durante todo o ano. E nesse grupo de doenças a gente tem a tristeza parasitária, que na realidade a gente engloba aí duas doenças, né, a babesiose e a anaplasmose, e mais recentemente a gente tem a tripanossomose, que vem causando prejuízos bastante significativos aqui no nosso meio. E quais as participações, assim, eu digo, de acometimento dessas duas, tristeza parasitária e tripassonomose? Bom, essas doenças são bastante debilitantes, né? Elas provocam queda no desempenho dos animais, queda de produção, né? Uma perda de peso significativa, perdas na esfera reprodutiva, né? E, além disso, elas podem levar animais a óbito, né? No Brasil, com relação à tripanossomose, a gente passa por períodos de epidemia. Tá? São ondas que acontecem, onde a manifestação clínica da doença ocorre, né, uma doença aguda, que traz graves prejuízos, mortalidades, animais que passam por um tipo de infecção, uma cronicidade, vamos dizer assim, da infecção, que não se recuperam nunca mais. E vão ser sempre aqueles animais de fundo, né? Na esfera reprodutiva, a gente tem muitos problemas, como o anestro, né, a ausência de cios, né, a infertilidade nos touros, né, ou subfertilidade ou infertilidade, queda na libido. A gente tem perdas embrionárias precoces nas fêmeas. Então, a fêmea fica prenha, a gente insemina, essa fêmea fica prenha, a gente faz o diagnóstico de gestação, está tudo ok, está positivo, e quando a gente vai confirmar esse diagnóstico, a gente percebe que houve a perda dessa gestação. Também a gente pode ter abortos, né? O aborto já num período mais avançado da gestação, depois dos 42 dias de gestação, né? Onde a gente já tem a formação fetal. A gente tem a ocorrência de natimortos, né? São gestações que chegam a termo. Entretanto, a cria, né, o concepto, ele nasce morto. E a gente ainda tem um outro problema que é comum, tanto para a tristeza parasitária quanto para a tripanossomose, que é o nascimento de crias fracas. Elas nascem bem fraquinhas e depois de alguns dias de nascido, elas acabam morrendo, né? E chama muito atenção, por exemplo, na pecuária leiteira, quando a doença chega, quando a tripanossomose chega na propriedade, uma queda abrupta na produção de leite, tá? Que pode chegar a 50% ou mais. Isso leva a um grave prejuízo em termos de receita. Marcos, quais as verdades e as mentiras aí sobre a incidência dessas duas frentes de doença em bovinos zebuínos e bovinos taurinos? É verdade que ambos se ressentem? Ambos se ressentem, sem dúvida nenhuma, né? E a tripanossomose, de uma maneira geral, né, a tripanossomose ela foi encarada como uma doença de gado leiteiro, né? Porque a transmissão mecânica através da aplicação de medicações, né, endovenosas, e pode ser comum em algumas situações durante a ordenha, ela favorece bastante a disseminação no rebanho. No entanto, a gente tem outros transmissores mecânicos do parasito,
né, para os bovinos, como as moscas sugadoras de sangue, que a gente chama de moscas hematófagas, que tem um importante papel. E no gado de corte também a gente percebe já prejuízos significativos, com perdas reprodutivas significativas, mortalidades, e uma outra manifestação que tem sido comum é uma manifestação de sinais clínicos nervosos, tá? Relacionados ao sistema nervoso central, como dificuldade de locomoção, queda e, mais para frente, a mortalidade dos animais. Tá? Então, as doenças, elas são frequentes, elas são muito importantes aqui no nosso clima tropical, porque a gente tem os transmissores, né, os vetores dessas doenças praticamente durante todo o ano. Lembrando que para a tristeza parasitária, principalmente as infestações pelo carrapato são importantes, né? E no caso da tripanossomose, principalmente as infestações por moscas sugadoras de sangue. E a mutuca tem um papel extremamente importante. Tá? Além disso, a mosca do estábulo também é considerada como uma transmissora para os animais do Trypanosoma vivax, né? Que é o agente da tripanossomose bovina entre os animais, e também a mosca dos chifres, né? É considerada também uma transmissora do parasito entre os animais do rebanho. Agora, é muito importante mesmo, o papel da seringa e da agulha, tá? Da agulha compartilhada em aplicações injetáveis entre os animais, né? Esse meio também é um meio muito importante aqui no nosso meio da transmissão da tripanossomose e até da tristeza parasitária. Diferente do que ocorre na África, né, o tripanossoma é um parasita originário, o tripanossoma vivax é um parasita originário da África, lá a gente tem o vetor biológico, que é a mosca do tsetse, que é transmissora da doença do sono. Tá? E aqui no Brasil a gente não tem esse vetor biológico. A transmissão aqui ocorre de maneira mecânica, né? A utilização de um fômite, por exemplo, que entra em contato com o sangue de um animal portador e quase que imediatamente eu uso em outro animal. Tá? Então, isso acaba levando a transmissão, aumentando, né, a presença do parasita em todo o rebanho ou em praticamente todo o rebanho que está sendo exposto a essas aplicações compartilhadas. Existem outros cuidados aí para prevenir? Existem muitos cuidados, né? Esse compartilhamento de agulhas é um cuidado importante que a gente deve tomar. Todo material que a gente for utilizar nas aplicações injetáveis, ele deve ser convenientemente esterilizado e desinfetado, né? A gente deve evitar esse compartilhamento, se possível, evitar a aplicação de alguns hormônios, né, para facilitar a descida do leite por via endovenosa, ou se fizer isso, que seja uma agulha e uma seringa para cada animal, né? Após a utilização desse material, ele deve ser lavado, ele deve passar por um processo de esterilização e desinfecção para a utilização futura, né? A gente deve cuidar também com as infestações por ectoparasitos, no caso da tripanossomose, principalmente das moscas, né? As moscas sugadoras de sangue. No caso da tristeza parasitária, também o carrapato, né? Então, há necessidade de programas estratégicos de controle de ectoparasitos também. E aí o médico veterinário tem um papel fundamental. Isso vai evitar. Outro ponto que a gente observa também, Valista, é uma falha no manejo de dejetos de matéria orgânica nas propriedades, visto que essa matéria orgânica, né, restos de custo de alimentação, palhas, fezes, urina, isso tudo serve como um substrato para essas moscas, né, envolvidas na transmissão dessas doenças, para que elas completem o ciclo de vida delas, né? Ou seja, elas colocam os ovos nesses substratos e ali, nesse substrato, esses ovos se evoluem para larvas, pulpas e, novamente, novas moscas adultas, culminando com a insurgência, né, de novas infestações ou de surtos dessa população de moscas. Então, esses são cuidados básicos que a gente deve tomar. Um outro ponto importante agora relacionado à tripanossomose é o cuidado na introdução de novos animais no rebanho. Tá? Normalmente, a tripanossomose ela ocorre numa fazenda que nunca teve o problema. Ela ocorre com a aquisição de novos animais. Né? Ninguém compra animal doente, certo? Mas esse animal pode ser um portador do parasita e quando ele chega na fazenda,
por uma série de fatores, né, de estresse principalmente, que culminam com uma queda da imunidade natural, né? O parasita que estava ali não estava incomodando muito, ele estava meio que escondido, ele pode cair na circulação sanguínea e esse animal funcionar como um transmissor, né, um portador de transmissão para os outros animais do rebanho. E é normalmente isso que acontece. Ah, mas é só através da aquisição de novos animais no rebanho? Não. Por exemplo, fazendas que arrendam, né, pastagens para outros criadores que levam animais para essa fazenda para serem recriados, para serem engordados. Esse é um risco também, estão sendo introduzidos novos animais. Fazendas que são localizadas próximas a outras fazendas com grande rotatividade de bovinos, né? Fazendas próximas a estradas, né? Onde existe um trânsito intenso de animais, de bovinos, né? Tudo isso são fatores que podem contribuir, então, para a introdução ou para a ocorrência da tripanossomose na fazenda. A questão do diagnóstico de campo, você acabou de falar que ele deve ser complicado, porque você meio que tem que prestar atenção na mobilidade dos animais pela propriedade. O diagnóstico clínico ele é mais chato, tá? Visto que tripanossomose e tristeza parasitária, babesiose e anaplasmose, o quadro clínico é muito semelhante, né? Elas são muito parecidas, né? E a melhor maneira para diagnosticar essas doenças é o encontro do parasito, né? Em exames que a gente chama de exames diretos, né? De laboratório direto. É claro que a clínica também chama a atenção, né? A ocorrência de febre, de anemia, de queda de desempenho, de emagrecimento, depressão, né? Às vezes a sintomatologia nervosa, sintomas nervosos, né? Com desequilíbrio, dificuldade de caminhar, a perda da nocicepção, né? Que a gente fala, o animal parece que está meio perdido no ambiente, né? Isso tudo pode estar relacionado a lesões, né? Ou problemas do sistema nervoso central, né? E na tripanossomose bovina a gente encontra isso, tá? Agora, quando a gente coleta sangue desses animais e consegue identificar o parasito, né? O tripanossoma, as babésias, né? São duas babésias, a bijâmina e a bovis, ou a anaplasma marginária, fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo, tá? Agora, com relação à tripanossomose, a gente tem um outro problema bastante complicado para a detecção do parasito no sangue dos animais. Porque a janela para encontro desses parasitos circulantes, ela é muito curta, tá? Ela acontece quando a doença está extremamente aguda, e isso acontece mais ou menos em torno de 7, 9 dias após a infecção, até em torno do 12º, 15º dia após a infecção. Então, é um intervalo muito curto. E por que isso é importante? Porque os exames que a gente utiliza para a detecção do parasita no sangue dos animais, eles têm uma baixa sensibilidade. Ou seja, é necessário uma quantidade muito alta de parasitos circulantes para que eles possam ser visualizados, detectados nesses exames, tá? Que pode ser um esfregaço sanguíneo, pode ser o exame direto de uma gota espessa, pode ser um teste que a gente chama de teste de microhematócrito ou teste de Roux. Então, esses exames existem um nível de parasitemia alto, tá? Uma outra forma da gente detectar a presença do parasita no sangue dos animais seria através do PCR, né? Uma prova molecular. Mas esse exame é um exame mais caro, né? E demanda mais cuidados do que esses exames diretos. E uma outra forma para a gente, juntando, né, os sinais observados nos exames clínicos dos animais com a epidemiologia, né? Epidemiologia, o Evaristo, é o estudo de todas aquelas condições que favoreçam ou desfavoreçam a ocorrência de um determinado evento. No nosso caso, aí, a tripanossomose. Né? Então, a gente faz esse levantamento epidemiológico, faz o exame clínico nos animais, e a gente pode também utilizar os testes sorológicos. Né? Os testes sorológicos, eles vão identificar o quê? Os anticorpos anti-tripanossoma vivax, né? No soro sanguíneo dos animais. Então, esses testes sorológicos, eles vão nos auxiliar no diagnóstico quando a gente junta tudo, né? O que foi encontrado em termos clínicos, nos exames dos animais, e o que foi encontrado e apresentado na epidemiologia naquele momento do surgimento da doença.
e aí a gente vai verificar se houve entrada de novos animais no rebanho, se é uma época de surtos, né, de populações daqueles vetores, né, das moscas, né, no caso da tripanossomose, ou do carrapato, no caso da tristeza parasitária, né, se houve ou não aplicação de medicações injetáveis com agulhas e seringas compartilhadas, tudo isso a gente deve levar em conta, tá, para a gente fechar esse diagnóstico. E quais as tecnologias que a gente tem hoje para tratar? Né? Aí vamos considerar também que, como são problemas que nós temos há décadas, né? Eu acredito que elas tenham evoluído aí ao longo dos últimos anos. O que a gente tem? A tristeza parasitária está presente há mais tempo, né, no nosso meio, ela é reconhecida há mais tempo no nosso meio, do que a tripanossomose. O primeiro relato, né, publicado em literatura de tripanossomose bovina foi em 1946, em animais lá do Pará. Tá? Aí depois ela foi citada, né, na literatura em búfalos, também lá no Pará, no Amapá, inicialmente naqueles estados da região norte. E ela veio descendo. Tá? E hoje a gente tem Trypanosoma vivax praticamente no Brasil inteiro, correto? Bom, por que é necessário a gente fazer o diagnóstico diferencial de tristeza parasitária e de tripanossomose? Porque os tratamentos são diferentes. Tá? Para a tripanossomose, a melhor forma de tratar é a utilização de produtos à base de isometamídium, que é um quimioterápico, tá? Específico para tratamento da tripanossomose. Tá bom? Já para a tristeza parasitária, a gente tem, por exemplo, produtos específicos para tratamento de anaplasmose, produtos específicos para tratamento da babesiose, e a gente tem um produto que pode ser usado para o tratamento das duas doenças, né? Que é o imidocarb. Tá? Ele trata tanto a babesiose quanto a anaplasmose. E o isometamídio é específico para a tripanossomose. Mas tem um medicamento usado para tratamento da babesiose que também pode funcionar no tripanossoma. Tem, o diminazene. Tá? Só que o diminazene, a eficácia dele é mais baixa do que o isometamídio e ele tem um problema mais sério ainda. Hoje, o que a gente chama de meia-vida dele, né, no organismo do animal é muito curta, tá, quando comparado com o isometamídio. Então, a gente usa o diminazene e ele vai proteger os animais aí por, sei lá, 2, 3 semanas. Tá? O isometamídio pode proteger os animais por 8 a 16 semanas. Né? Então, além de tratar, ele também vai prevenir reinfecções. E é por isso que a gente traça, então, quando a gente encontra a doença na propriedade, a gente traça um programa de tratamento preventivo, estratégico preventivo da tripanossomose, aliado a outros cuidados que a gente já mencionou, né? Como o cuidado com a população de vetores, o cuidado com a esterilização, com a desinfecção de materiais de uso compartilhado, né, nas aplicações injetáveis, ou todo o material que entra em contato com o sangue dos animais, né? A gente tem que ter esse cuidado, se possível usar agulhas e seringas descartáveis, né, nessas aplicações. E se a gente for usar uma agulha, eu acho que a agulha não deveria ser trocada, sabe? Mas num processo de vacinação é muito complicado, né? A gente usar uma agulha para cada animal. Vamos pensar numa vacinação contra clostridioses ou contra a raiva, a gente trocar a agulha de animal para animal. Isso é mais chato, é complicado. Mas que pelo menos essa agulha seja convenientemente esterilizada e que a gente troque frequentemente essa agulha, né? Ou a cada 10, 15, 20 animais, que seja, 25 animais, tá? Para a gente evitar essa propagação desses parasitos no rebanho. Marcos, eu sei que prevenir é sempre mais barato do que remediar, tá? Mas o tratamento dessas doenças para um rebanho comercial de corte é viável? Sim, claro que sim. Né? No caso da tristeza parasitária, a gente pode utilizar o imidocarb com sucesso, né? Num programa que a gente chama de quimioprofilaxia. Tá? Então, a gente faz a aplicação nos animais naqueles momentos esperados de maior desafio, né? A intervalos de tempo, cada 42, 45 dias, 60 dias, dependendo da situação. No caso da tripanossomose, uma vez detectada na propriedade,
a gente faz aplicações a cada 90 dias, aproximadamente, num primeiro ano. Tá? No ano seguinte, a gente faz o monitoramento do rebanho, né, um monitoramento bem restrito mesmo do rebanho, avaliando os níveis de produtividade, os índices reprodutivos, a ocorrência ou não de surtos de outras doenças, visto que o Trypanosoma vivax ele é imunodepressor. Tá? Então, a gente faz todo esse levantamento, esse monitoramento do rebanho, avalia a situação e quando, por exemplo, a gente tem surtos de moscas sugadoras de sangue, principalmente da mutuca, a gente realiza um tratamento com isometamide no início desse período. E cerca de 90 a 120 dias depois, a gente realiza um novo tratamento, né, com o isometamídeo. E nesse intervalo assim, de tempo, né, entre esses tratamentos com isometamídeo, esses dois tratamentos com isometamídeo, a gente pode fazer um tratamento com diminazene, naquela época de menor população de vetores, de menor risco para essas doenças. Né? Então, a gente reduz de 4 tratamentos por ano para 2 tratamentos por ano. Agora, para a realização disso, o Evaristo, é extremamente importante a participação do médico veterinário, né? Porque ele é o profissional habilitado para avaliar os protocolos, os tratamentos, as prevenções, né, em termos de saúde animal. Então, é extremamente importante a participação do médico veterinário. O que a gente tem observado com relação à tripanossomose são ondas, né, de surtos dessa doença, e essas ondas acontecem mais ou menos a intervalo próximos a 3 anos. Tá? Então, a gente passa por um surto agora, num determinado rebanho, numa determinada região. Aí o pessoal faz tratamento, elimina animais. Existem animais que não respondem ao tratamento, tá? Então, esses animais têm que ser eliminados do rebanho, né? Para evitar a cronicidade do problema na fazenda, né? E aí aí o pessoal dá uma relaxada, né? E aí, mais ou menos 3 anos e pouquinho depois, um novo surto da doença. E nesse intervalo, que a gente chama de intervalo interepizootico, a doença está causando prejuízo também. Tá? É uma doença subclínica que a gente chama. Ela está roubando e a gente não está percebendo. Está roubando produção na reprodução, desempenho reprodutivo, está roubando o desempenho, o desenvolvimento dos animais, né, o desenvolvimento muscular, esquelético, de órgãos, né, de glândulas que são importantes. Isso vai levar um atraso, né, para o alcance do peso mínimo para a entrada na reprodução, no caso das fêmeas, ou para o início do processo de engorda e terminação dos machos, e isso vai passando e passa despercebido às vezes. Né? Então, é por isso que, uma vez detectada a doença na região, na fazenda, a gente tem sim que ter protocolo estratégico para controle dessa doença, para evitar esses prejuízos. Muito obrigado, Marcos. Evaristo, foi um prazer muito grande, a gente está às ordens, tá? E qualquer outra informação que vocês desejem, por favor, nos procurem lá na Seva Saúde Animal. Ok, eu falei aqui com Marcos Malaco, médico veterinário e gerente técnico de bovinos da Seva Saúde Animal. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos do portal DBO.